capacidade de chegar: pastor, me perdoa, eu errei contra ti. Irmão, me perdoa, eu errei contra ti. Irmão, me perdoa, eu errei contra ti. Isso não é ser cavalo de diabo, isso é ser humildade. Isso é reconhecer o poder de Deus na tua vida. É reconhecer o poder de Deus na minha vida. Nós temos que reconhecer que Deus está na minha e na tua vida. Não é nada extravagante, irmãos amados, nós reconhecer que nós erramos. Não é nada demais, irmãos. Deus se alegra, Deus regozija lá no céu. Olha lá, meu filho, olha lá, ele se arrependeu, ele confessou que falou mal de irmão, ele pediu perdão para o irmão, ele desceu e reconheceu o seu erro. Então, filho, então vamos abençoar ele com toda a sorte de bênção. Vamos restaurar esse vaso, vamos renovar esse vaso agora, vamos adornar esse vaso na nossa presença, na vida dele. Cristo, aleluia! Aleluia! Glória a Deus, autoridade! Glorificado, exaltado, merecido do nosso Senhor. Deus tem promessa na tua vida. Deus tem promessa na tua vida. Mas basta você querer tomar posse dessa promessa. Basta você querer que essa promessa seja cumprida na tua vida. Mas como que eu posso fazer isso? Desce na casa do rei. Reconhece que tu necessita ser conduzido pelo Senhor. Reconhece que tu é falho. Reconhece que tu precisa do Senhor. É só reconhecer, irmãos. É só reconhecer, Senhor, realmente eu não sou nada. Senhor, realmente eu sou um pecador. Senhor, Senhor, é verdade, Senhor, eu não posso nada. É verdadeiro, Senhor, que tu és tudo. É verdadeiramente, Senhor, que eu não posso nada. Mas eu vou descer na tua presença, Senhor. Eu vou descer aos teus pés. O que é eu descer aos pés do Senhor? É fazer a vontade de Deus, é ser obediente à liderança, é ser obediente àqueles que comandam a congregação, aquele que faz a vontade de Deus, é obedecer à convocação do pastor, é obedecer ao chamado de Deus. Quando o pastor não fala, não é porque o pastor quer botar a lei, é que Deus ele fala com o pastor e o pastor transmite à igreja. Glória a Deus! E nós temos que nos humilhar e crer que Deus está conosco, que Deus está no pastor, é que Deus está usando o pastor para nos dirigir, nos abençoar. Glória a Deus! Agora Deus fala com Jeremias. Agora Jeremias olha aquele homem trabalhando na roda e vê ali, trabalhando no vaso, e de repente o vaso se quebra. Uma hora para outra o vaso se quebra. Aí Deus fala novamente com Jeremias: não posso eu fazer como esse homem. Assim Deus quer fazer de mim e de você, irmãos. Deixa Deus te quebrar, deixa Deus te moer, deixa Deus trabalhar na tua vida, irmãos. Deixa Deus me quebrar, Deus me moldar. Deus quer te moldar. Deus quer fazer, não é conforme o que tu quer, não é conforme a tua vontade, é conforme a vontade de Deus, é conforme o que é de Deus, irmãos. Não adianta aqui o pastor querer me agradar, eu agradar o pastor. Eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que ser adorado por Deus, eu tenho que trabalhar por Deus. É Deus que vai me moldar, é Deus que vai trabalhar na minha vida, é Deus que vai trabalhar no meu coração, é Deus que vai trabalhar dentro da minha alma, é Deus que vai trabalhar dentro da minha vida, é Deus, irmão. Não adianta eu querer te moldar, não adianta eu querer te moldar, não adianta eu querer te... É assim, não. É Deus que vai te moldar. Mas para Deus te mudar, você tem que ser quebrado, você tem que descer na casa do oleiro. Não adianta eu querer mostrar uma coisa. Não adianta eu querer mostrar uma coisa para fulana. Não adianta eu querer mostrar uma coisa para a irmã, coisa. Eu tenho que ver. Você tem que ver a mudança. Eu tenho que ver a mudança. Não adianta eu me enfeitar todinho, eu pegar a Bíblia, botar uma gravata, um terno. Não adianta você botar um vestidão comprido, cabelo comprido, e andar toda certinha, mas se não ver mudança interiormente. Não adianta você mudar exteriormente, você tem que mudar interiormente. A mudança começa de dentro para fora. É de dentro para fora que começa a mudança. Não adianta, você querer me mostrar, eu que tenho que ver. Eu tenho que ver. Você tem que ver. Você tem que ver em mim. Eu tenho que ver em você. Você tem que ver em mim. Eu tenho que ver em você. Que Deus realmente está mudando a minha vida. Que realmente nós estamos descendo na casa do oleiro. Que realmente nós estamos ouvindo a voz de Deus. Aos propósitos de Deus. Aleluia. Não posso eu, Jeremias, fazer como esse homem. Fazer
de vós um vaso novo. Fazer de vós um vaso novo, um vaso valoroso, um vaso de honra. Como diz o talvez pastor pegou aqui, todos somos vasos, todos nós somos vasos. Lá no mundo essas pessoas são vasos, mas nós somos vasos de honra, irmãos. Somos vasos de honra que estamos na presença do Senhor. Que sobre esse vaso, que é eu e você, tem a glória de Deus, tem a unção de Deus, tem o Espírito de Deus. Glória a Deus. Nós somos vasos de honra. Que nós possamos permanecer sendo vaso de honra. E para nós permanecermos sendo vaso de honra, nós temos que estar sempre descendo. Sempre descendo. É um dia, como diz aí no mundo aí, as pessoas querem se recuperar de bebida, de droga, é um dia após outro dia. Um dia após outro. Então é todos os dias, irmãos, nós temos que descer na casa do Senhor. Todos os dias nós temos que descer na presença do Senhor. Todos os dias nós temos que descer na olaria do Senhor. Amanhecer um dia, nós temos que descer na casa do Senhor. Amanhecer um dia, nós temos que descer na casa do Senhor. Nós temos que estar sempre descendo. Que passou, amanheceu, até o amanhecer. Quantas coisas erradas nós fizemos, quantas pensamentos errados nós produzimos, quantas palavras torpes nós lançamos na terra. Então, ao final do dia, ao anoitecer, nós temos que descer novamente na oração. Senhor, me perdoa. Pai, quebra esse vaso novamente e faz no novo. Porque eu preciso mudar. Senhor, me ajuda para mudar esse vaso ser um vaso, Senhor, de honra, não um vaso de desonra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glorificado seja Glória a Deus. teu nome, Jesus. Nesta talvez podia pregar tantas coisas, tantas promessas, tantas maravilhas. Irmão, eu não tinha nem Bíblia para pedir isso ontem. Aí eu me chega e digo, ó Pai, é tu que vai pregar amanhã em Jerusalém. Como estava no Claudinho, o pastor é assim que fala. Pastor fala, eu não vou fazer. Eu preciso de Deus, meus irmãos. Na presença de Deus. Poder, glória. Aleluia. Diz aí, amigo, interceder nunca revesse jamais. Toda vez que o pastor fazia, lançar o convite, eu saí, Senhor, eis aqui. Aleluia. Para que, irmãos? Para que as promessas de Deus, elas vêm se cumprir na minha vida. Para que os promessas vão se levantar se eu não fazer minha parte? Apesar, irmãos, que ultimamente tem levantado muitas pessoas falando coisas como Deus disse que eu estava falando. Aí a gente vai se entristecendo, mas a gente tem que permanecer. Chorar pode, parar não pode. Nós podemos chorar, espraguejar, ficar bravo, mas nós temos que continuar. O